Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E tem um lateral do Santos que interessa, né, ao tricolor. E tem um meia aí que pode chegar no São Paulo para a próxima temporada. E vamos ver a provável escalação, né, do São Paulo para o jogo de hoje contra o Bahia, um jogo muito importante. E tem um jogador do time titular que está fora desse jogo. Então vamos começar aí com a atualização do Jorge Nicola, né, sobre o lateral do Santos que interessa o São Paulo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que tem interesse na contratação do lateral esquerdo Souza, uma das grandes revelações recentes do Santos, jogador de só 18 anos de idade, lateral esquerdo, cujo contrato se encerra em maio do ano que vem. Atleta representado pelo Juliano Bertolucci, um dos maiores empresários do planeta. Conversei com uma pessoa do staff do Souza que confirmou que o São Paulo é um dos 4 grandes clubes de futebol do Brasil que já demonstraram interesse e abriram negociações. Santos, por sua vez, tenta a renovação do contrato com o Souza, mas admite dificuldades. Em reunião na semana passada, no Conselho Deliberativo, o presidente Marcelo Teixeira confessou para membros do CD que não tem conseguido avanços na extensão do vínculo do jogador, que atuou 8 vezes no time principal com 2 assistências, atleta que no ano passado havia jogado o Mundial e também o Sul-Americano Sub-17 como titular da seleção brasileira. O São Paulo, só para lembrar, perde o Wellington no fim dessa temporada, também por conta dessa história do pré-contrato. Em relação ao Souza, ele já pode assinar um pré-contrato para contar com o jogador em definitivo e sem custos a partir de maio do ano que vem. Souza, que hoje no Santos ganha só R$ 10.000 por mês. Jogador dos mais interessantes. Estou curioso para ver como é que essa história termina e prometo ficar de olho, beleza? Então, o São Paulo está aí no mercado, né, pessoal? Atrás de laterais. O São Paulo deve trazer um lateral direito e um lateral esquerdo, né, na próxima janela de transferência. O São Paulo recentemente procurou, né, o lateral do Coritiba, o Natanael, e agora está interessado no lateral do Santos, Souza, né? Já que o Wellington não fica, né, pessoal? O Wellington vai embora. Muitos aí criticam o Wellington, né? Mas, na minha opinião, seria um bom reserva para o São Paulo, o Wellington. Até porque o Jamal Lewis, né, não deve ficar aí no São Paulo, deve ficar até no meio do ano que vem, quando acabar seu empréstimo, né? Por mais que ele tenha velocidade e tudo, mas na minha opinião não é muito jogador para o São Paulo, já dá para notar, né, na minha opinião. Então o São Paulo já está no mercado em busca de laterais. O Rafinha, né, deve renovar aí com o São Paulo, né, para lateral direita. A lateral direita do São Paulo que sempre tem jogador machucado, né? Com o Moreira praticamente nem joga, né? Fica o ano todo fora. E o Vinícius joga uma sequência e de repente fica um bom tempo fora. O Rafinha igualmente. Então o São Paulo tenta buscar aí, laterais no mercado. E vamos ver aí um meia, né, que pode estar chegando no São Paulo. Então vamos acompanhar a atualização do Jorge Nicola sobre o meia que pode estar chegando no São Paulo. Quero falar agora sobre Léo Fernandes, meio atacante uruguaio, 25 anos de idade. Ele pode pintar no São Paulo? O tricolor busca um meio atacante desde a saída do James Rodrigues e a pergunta a respeito do Léo Fernandes surgiu durante o programa do Nicola desse domingo. Repassei por uma fonte do São Paulo que respondeu de forma taxativa. Antes, só para contextualizar, o Léo Fernandes é aquele jogador que foi o grande destaque do Peñarol ao longo de toda a Libertadores, temporada bem legal. De 42 jogos, 18 gols e 16 assistências. Meio atacante de muita mobilidade, bom chute de fora da área, consegue colocar os atacantes para fazer gol, embora a passagem dele pelo futebol brasileiro no Fluminense tenha sido um fiasco. No ano passado foram 20 jogos, 1 gol e 1 assistência. Vale a lembrança também de que o Léo Fernandes não pertence ao Peñarol. Ele está emprestado até dezembro e ainda é jogador do Toluca, com quem tem contrato até 2026, jogador avaliado em 7 milhões e meio de euros. Resposta do dirigente do São Paulo sobre Léo Fernandes no Morumbi no ano que vem. Abre aspas, não temos condição de comprar esse jogador. Fecha aspas. São Paulo poderia propor um empréstimo? Poderia, mas a tendência é que o Toluca, diante do destaque que o Léo Fernandes obteve na temporada de 2024, só aceite negociá-lo em definitivo. Como o São Paulo terá pouco dinheiro no ano que vem, não dá para imaginar que essa negociação possa avançar. O São Paulo tem uma escassez absoluta na lateral. Quem vai jogar na lateral do São Paulo? A gente até colocou uma enquete, né, sobre isso. Tirone, tudo bem? Fala, galera. A nossa vela pro Wellington tá apagando, né? Tá chegando no final. Sim. Né?
E faltam poucos jogos para terminar a temporada. O lateral que jogou praticamente todas, né? Essa questão da escassez ela vem desde o Caio Paulista indo para o Palmeiras, né? Ela vai completar os 12 meses, né? E o Wellington sentiu um incômodo na coxa, tem um edema, e vai ser o desfalque de última hora, depois de 10 dias treinando o time todo. Ele já não tinha jogado a partida contra o Criciúma, mas estava suspenso. Já não tinha jogado a partida do Cuiabá, aquele desastre lá atrás, por isso que me preocupa, né? Vamos ver as duas partidas que o São Paulo teve, tá? Cuiabá, desastre, ele tinha sentido a maratona de jogos. Criciúma, que foi mais ou menos, ele estava suspenso. E a grande questão agora é o substituto, né? O São Paulo de lateral mesmo só tem o Jamal, que está em adaptação. Eu nem vou jogar todas as pedras no Jamal. Eu sempre lembro, o cara teve jogo em Cuiabá, jogo em Criciúma, seria jogo na Fonte Nova. Ele não estreou no final do jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Ele não teve nenhum mamãozinho com açúcar, né? Nada. Mas de lateral só tem ele, né? O Patrick continua se recuperando da fratura na clavícula, ainda não tem previsão de volta. Mesma coisa para o Michel Araújo, que fez lateral ala em alguns momentos, está voltando agora aos treinamentos no gramado depois de uma lesão no joelho. Então, lateral mesmo, só tem o Jamal. Então é com ele que o São Paulo vai. O São Paulo, ele já jogou no Morumbi alguma vez? Não jogou, até porque o São Paulo não joga no seu estádio. Né? Pois então é. Uma coisa... Olha que incrível, né? O cara vai jogar pela terceira vez, pode jogar e não ter jogado nenhuma vez em casa, né? Exato. O São Paulo ainda não viu o Jamal, é isso? Exato. Ele é o favorito, mas não é a única opção, porque nesses jogos que a gente citou, contra Cuiabá e Criciúma, ele foi mal. Pois E tem uma situação, né? O Bahia é muito melhor do que o Cuiabá e o Criciúma. O Bahia ataca, é um time que ataca bastante, o Jamal tem dificuldades defensivas, então por isso que a gente colocou a enquete aí, ou o Jamal ou uma improvisação. Você escolhe. E o Lisieiro, não poderia? Também não é um marcador, mas sei lá, né? Então, é uma das opções da enquete, né? É uma das possibilidades de improvisação. Contra o Criciúma perdendo, ele entrou no final do jogo e acabou fazendo gol de empate, né? Jogando como um lateral meio na diagonal. O Lisieiro fez lateral na base e tal. Não é também uma garantia. Os momentos em que ele jogou como lateral, jogou em outras partidas, foram parte dos jogos, né? Tem uma partida que o Lisieiro jogou muito bem como lateral esquerdo, falhou numa bola, só foi gol do Corinthians. Não sei se você lembra aquele jogo do Corinthians com São Paulo, na pandemia, de manhã, que o Hernanes fez um gol de falta e o Brenner no último minuto, sob o comando do Fernando Diniz. O Lisieiro, sim, o Brenner entrou, o Diniz falou, você vai fazer o gol, ele foi lá e fez. Isso, o Lisieiro jogou essa ganhou partida. O jogo, né? Ganhou 2-1. Esse jogo o Lisieiro jogou inteiro como lateral esquerdo, né? Não é uma novidade, mas hoje é uma improvisação, pode ser considerada improvisação. Mas eu achei que depois do golaço contra o Criciúma ele fosse se firmar ali, pelo menos enquanto tinha como reserva principal do Wellington, né? Não foi o caso. Juro que eu achei que não deveria, essa dúvida não queria. E no jogo treino, São Paulo fez um jogo treino contra o São Bernardo, né? O único jogador que sentiu uma paulada e saiu no meio do jogo treino foi o Lisieiro, que tem essa questão física também, né? Então, essa seria a outra possibilidade, a terceira também está na enquete, que a gente não viu na prática até agora, é a colocação de um terceiro zagueiro, né? Jogar o Sabino, que tinha me dito via Éder Traschini do UOL que não jogaria na lateral esquerda, mandou um recado para mim. Eu tinha feito essa pergunta para ele, mas numa emergência. Porque aí a questão. Depois nós vamos entrar do outro lado do nosso vídeo, né? Que é onde o São Paulo tem abundância. Sim. Uma das situações é o setor da zaga, né? O Sabino, que também entrou no final contra o Criciúma, mas entrou no lugar do Alan Franco. Seria uma possibilidade, jogar em linha de 3, alguém aberto pela ala e tudo mais. Na verdade, esse negócio de 3 zagueiros é mais um desejo do que uma possibilidade, porque ele jogou muito poucas vezes, né? Olha lá, não adianta achar que 3 zagueiros é vida, porque a gente acha que pode ser e tarará, mas na verdade o Zubeldia fez muito poucas vezes isso, né? Sempre deu certo, às vezes que fez, funcionou. Ele vinha fazendo em relação a essa posição, sobretudo quando ele tinha o Michel Araújo, né? Que aí casava muito bem como ala esquerdo, né?
Foi como jogou contra o Cruzeiro, por exemplo, em BH, né? Ele não tem o Michel Araújo, né? Para fazer uma ala esquerda, um canhoto. Mas, enfim, ele testou possibilidades. O Lisiero treinou um pouco, o Jamal treinou um pouco, ele treinou um pouco treinou mais o Jamal, treinou um pouco como 3 zagueiros, tudo isso porque o Wellington, nos 3 últimos dias, não pôde participar dos treinamentos. A gente acompanha tudo aqui com o nosso Alexandre Griebest, né, nas nossas anotações tricolores. Nos 2 últimos treinos ele colocou, não foram identificados, o Wellington. Você fala, já tem alguma coisa ali, né? Então, o Jamal é o favorito, mas tem as outras 2 possibilidades. Muito bem. Bom, se está em falta em lateral, tem abundância de ponta no time, né? Tem ponta a dar com pau, no jogador de lado, é o que não falta no São Paulo hoje em dia, não é isso? Tem agora o outro novo Ferreira, o Ferreirinha e um outro Ferreira. Isso, vamos lá, por partes, né? O novo Ferreira, o outro Ferreira é o do Sub-20, tá comendo a bola. Paulista. Fez o gol contra o Bragantino, que levou o time à final do Paulista. É um canhoto muito forte. Ele jogava como 10. O quarteto, né, do Sub-17, então Sub-17, que era o grande quarteto promissor, eram 4 canhotos. O Ferreira, o Henrique, o Rian Francisco e o William Gomes. O Ferreira era o 10 desse time. Agora ele foi, nesse último ano, deslocado para a ponta direita, e como ponta ele está jogando demais, muito forte, jogador muito fisicamente em relação aos outros 3 privilegiado, né? Tem jogado muito bem, mas isso é para o ano que vem. Mas é uma posição, porque o São Paulo, proposta pelo William Gomes, tem mesmo. O que eu sempre digo, nesse setor do campo, cada um tem a sua característica, a sua qualidade, mas o São Paulo tem muita gente, né? Verdade. Esquece esse Ferreira agora, vamos falar do Ferreirinha, porque agora o Ferreirinha, depois de mais 10 dias de treino, ele está. Agora, se quiser colocar como titular, pode colocar. Ele está em condição. Jogou parte do jogo contra o Criciúma. Se ele joga, o Lucas muda de lado. O Lucas também tem jogado como ponta dos 2 lados, né? Então, vamos lá. Ferreirinha, Lucas. Ele pode manter o Eric, que teve 2 jogos sequenciais como titular, é um terceiro. Ele pode colocar o William Gomes de volta, é o 4º. Ele pode colocar o Rato, que tem entrado muito bem nos jogos, é o 5º. Ou até uma possibilidade que já foi feita por alguns mais, menos pelo Zubeldia, mais por outros, que é o André Silva do lado do campo, por exemplo. Então ali, cara, o cara pode fazer o que ele quiser. Tem muito jogador para colocar no lado do campo, mas o Ferreirinha, que foi titular do 4-2-4 do Zubeldia, está, enfim, em condições ideais de jogo. Pode ser também a outra novidade na equipe. Eu acho que vai ser ele, sabia? Acho que ele vai mudar o Lucas de lado e vai pôr o Ferreirinha na esquerda. Pois é. Eu acho que foi o time que mais deu certo, né? Eu não acho que o Eric tenha sido um desastre, acho que foi bem contra o Vasco, foi razoável contra o Criciúma, né? E aí tem uma situação, né, que é o adversário, né? O Bahia, que é um time que joga, que propõe, precisa do resultado. O lateral esquerdo do Bahia é um ponta, né? Que é o Luciano Juba, normalmente. Aí o Lucas teria que ir atrás do Juba, mas o Juba tem dificuldade em marcar o Lucas. Enfim, é um jogo de xadrez aí, pode ser. Contra o Bahia, no primeiro turno, jogaram Lucas de ponta direita e Ferreirinha de ponta esquerda. Eu considero a melhor partida do São Paulo no campeonato, aquele 3-1 que podia ter sido 4, 5. O time jogou muito bem, com o Lucas do lado, Ferreirinha do outro, Luciano de 10, Caleri de 9. Foi esse o time. Então, pessoal, eu particularmente não concordo muito com esse negócio de 3 zagueiros é vida, não concordo muito com o Arnaldo, não gosto desse esquema com 3 zagueiros. É claro, em alguns jogos específicos tudo bem, né? Esse jogo mesmo contra o Bahia, o Bahia deve propor mais o jogo, né, que o São Paulo, provavelmente, porque vai estar jogando em casa. Então é um jogo sim que o São Paulo pode jogar com 3 zagueiros, mas um treinador que pega esse esquema e coloca em todos os jogos, eu acho complicado, até porque enfrenta o Bahia, depois pega um Mirassol da vida, vamos supor, e joga com 3 zagueiros, eu acho muito pouco, né? Até porque em alguns jogos o São Paulo precisava fazer gol, e com 3 zagueiros e o treinador, quando começa, é difícil mexer, né?
É muito difícil o treinador fazer igual o Zubeldia fez naquele jogo que tirou o William Gomes no primeiro tempo e colocou o Luciano. Então, provavelmente, quando começa errado, eles esperam tomar o gol, vai mexer lá para os 10, 15 minutos do segundo tempo. Então, eu mesmo não concordo muito com esse esquema de 3 zagueiros, eu não gosto. Sei que muitos torcedores gostam, mas eu particularmente não gosto. E uma provável escalação do São Paulo, para que não vai ter o Wellington, né, pessoal? Deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Jamal Lewis, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Eric, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Mais uma escalação que eu não concordo muito, né, pessoal? Eu preferia, claro, concordo com o Eric ali na ponta, mas eu colocaria o Lucas no meio, tiraria o Luciano e colocaria o Ferreirinha na outra ponta, então ficaria Eric de um lado e Ferreirinha de outro, ou tiraria o Eric e colocava o William Gomes, né? Ficava o William Gomes de um lado, né, o Ferreirinha de outro, e o Lucas no meio e o Caleri de centroavante. Na minha opinião, o Luciano não pode ser mais titular do São Paulo. Não sei o que aconteceu com o William Gomes, né, que praticamente nem entra mais durante o jogo. Depois de sair daquele jogo contra o Botafogo, né, que ele saiu no primeiro tempo ainda para o Luciano, praticamente não jogou mais. O William Gomes é um jogador, uma promessa do São Paulo, que depois de muitos anos, né, pessoal, que a gente está vendo um jogador com aquela velocidade, com drible ligeiro, chuta bem. E então o Zubeldia não deve escalar o William Gomes de novo aí. Então eu não concordo muito com essa escalação. E um dos destaques do Vitória na temporada, o meia Mateuzinho, vem despertando o interesse de alguns clubes, né, da Série A para a temporada de 2025. No entanto, né, um dos principais interessados em contar com o futebol do camisa 30 no ano que vem recuou nas negociações, né, devido aos valores pedidos pela diretoria rubro-negra. Segundo informações do jornalista Alexander Vieira, o São Paulo decidiu não contratar Mateuzinho após o Vitória afirmar, né, que só liberaria o atleta com o pagamento integral da multa rescisória. O jornalista também chegou a informar que nem mesmo a inclusão do volante Luan, que pertence ao São Paulo, abateria, né, a quantia pedida pela diretoria rubro-negra. Então o jornalista disse, né, que o presidente Fábio Mota tem sido enfático e só libera o atleta pela multa de 50 milhões de euros. Aí também não dá, né, pessoal? Vale lembrar que Mateuzinho estendeu seu vínculo com Vitória até 2028, com sua multa rescisória, né, chegando a valores exorbitantes para clubes do Brasil. Então os valores giram em torno de 460 milhões, enquanto para o mercado exterior, né, é 60 milhões de euros, cerca de 367 milhões na cotação atual. Então mais um jogador aí, né, pessoal, que o São Paulo sondou, mas que não deve vestir a camisa do tricolor para o ano que vem. Então Vitória chega com a pedida que nem tem como, né, pessoal, exorbitante. Mas, claro, não deve liberar para um valor desse, né, mas que seja 20, 30 milhões de reais para o São Paulo pagar, o São Paulo não pagaria. Então, mais um jogador que pode descartar, não vai vir para o São Paulo. E esse jogo do Tricolor de hoje contra o Bahia é um jogo muito importante. Vamos ver aqui pela classificação do Campeonato Brasileiro. Ó, no momento, o Fortaleza está em terceiro com 60 pontos, o Flamengo em quarto com 55 e o Inter em quinto com 53. Então, o São Paulo está em sexto com 51 e o Bahia em sétimo com 46. E o Cruzeiro em oitavo com 44. Então é um jogo aí de sexto contra sétimo colocado. O São Paulo não pode deixar o Inter abrir muito, né, pessoal? Então é muito importante o São Paulo terminar esse Campeonato Brasileiro na quinta colocação, que deve levar aí para a fase de grupos direta, né? Fase de grupos da Libertadores. Até porque o Botafogo ganhar a Libertadores, né? Ou o Flamengo ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo já abriu uma vantagem aí na Copa do Brasil, que deve ser o campeão, né, pessoal? Então já ia abrir a quinta vaga aí. E se o Botafogo ganhar a Libertadores, aí abre até a sexta, né? Então até se o São Paulo continuar na sexta colocação, é provável que o São Paulo vai para a fase de grupos. Mas não é bom, né, ficar esperando resultados dos outros. Então é bom o São Paulo tentar passar o Internacional aí. Então um jogo muito importante, o jogo de hoje contra o Bahia. Até porque se o São Paulo perder para o Bahia, né, o Bahia vai a 49 e fica 2 pontos do São Paulo, que é a sétima colocação, e provavelmente não deve dar a fase de grupos da Libertadores, né, pessoal? Quem ficar em sétimo aí deve ir para a pré-Libertadores, que já começa em fevereiro. Então mudaria todo o planejamento do São Paulo.
já que a fase de grupos só começa em abril, né? Então o São Paulo poderia fazer contratações já diretas aí, pensando na Libertadores de fase de grupos, né? Então é muito importante o São Paulo tentar pelo menos empatar esse jogo, né? Ou vencer, não perder o jogo de hoje contra o Bahia. Então vamos acompanhar o jogo de hoje. Então todo mundo aí com 31 jogos praticamente, né? O São Paulo, o Inter e o Flamengo que tinham um jogo a menos que o São Paulo, agora não tem mais. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.